me encher do seu poder. Então, o título do capítulo 1 de Salmos diz assim: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, tratando da felicidade, Deus dá 3 conselhos em um só versículo. Ele diz: não anda segundo o conselho dos ímpios. Você sabe, só existem 2 tipos de pessoas: o justo e o ímpio. Aos olhos de Deus, ou a pessoa ela é justa quando ela obedece a palavra de Deus, ou ela é ímpio quando ela não obedece a palavra de Deus, esteja dentro da igreja ou não. Se a pessoa ela não obedece a palavra de Deus, então ela faz parte dos ímpios. Se ela obedece a palavra de Deus, ela faz parte de quem? Dos justos. E o segredo da felicidade do justo é, primeiro, não andar segundo o conselho dos ímpios. Porque infelizmente há muitas pessoas que elas não fazem nada sem ouvir o conselho de alguém, e na maioria o conselho dos ímpios. E muitas vezes conselho de pessoas que na grande maioria não tem exemplo nenhum para dar. Às vezes a pessoa vai buscar um conselho em alguém que vive uma vida igual ou até pior do que a dela. Quantas pessoas se separam ouvindo o conselho de outras que já se separaram? Quantos pais querem dar conselhos para os filhos não serem viciados quando eles mesmos são viciados? Então, como eu posso guiar as minhas escolhas, as minhas decisões, pautado no conselho de pessoas que não têm um testemunho, um exemplo de vida para me dar? É a mesma coisa que você comprar produto para queda de cabelo de um vendedor careca. Você vai olhar para ele e vai dizer assim: vem cá, o produto não serviu para o senhor, vai servir para mim? Não é verdade? Então quer dizer, seus conselhos não funcionam na sua vida, vai funcionar na minha? Então, você quer ser feliz? Deus está dizendo: não anda no conselho dos ímpios. Esse é o primeiro. Qual é o segundo? Não se detém no caminho dos pecadores. Não adianta. Ou você anda no caminho de Deus, ou no caminho dos pecadores. Porque o caminho dos pecadores vai para um lado, e o caminho de Deus vai para o outro. Está escrito que o caminho de Deus é estreito. A porta é estreita, mas é a porta que conduz à salvação. O caminho dos ímpios, dos pecadores, é o largo. É onde a pessoa faz o que ela quer, o que a sua carne pede. Ela quer estar bem com todos, então ela faz o que lhe agrada. É o caminho espaçoso, é o caminho dos pecadores. Mas a Bíblia diz que esse caminho conduz aonde? À perdição. Então, assim como você não pode andar em 2 estradas ao mesmo tempo, ou você toma uma estrada ou toma outra, você também não pode querer andar no caminho de Deus se não deixar o caminho dos pecadores. Então, se você anda no caminho errado, não adianta, você não vai chegar no lugar certo. Porque para chegar no lugar certo, você tem que andar no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você não estiver nesse caminho, você não vai chegar a Deus. Se você não vai chegar a Deus, aonde é que você vai chegar? Esse é o segundo conselho. E qual é o terceiro conselho? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Você sabe, escarnecedor significa zombador. E é o que mais tem aí fora, são pessoas que zombam de Deus, zombam da fé. E muitas vezes a pessoa, ela convive ou vive na roda dessas pessoas que só sabem escarnecer da sua fé, só sabem zombar da sua fé. Aí eu pergunto para você: se essa pessoa não respeita a sua fé, ela respeita você? Se ela não respeita as suas escolhas, ela respeita você? Então, por que você vai estar na roda de pessoas que não sabem te respeitar? Por que você vai estar no meio de pessoas que não te respeitam?
a não ser que você goste de ser desrespeitado. Porque se você não gosta de ser desrespeitado, então para que você está junto de pessoas que não respeitam a sua fé, não respeitam as suas escolhas, e até zombam da sua fé, zombam das suas escolhas? Muitas vezes zombam até das coisas de Deus. Imagine Deus olhando para você e ver você no meio daqueles que estão zombando dele. Você sabe, hoje em dia, naquela altura não existia as redes sociais, não existia internet, mas hoje você pode estar numa roda de escarnecedor sem estar fisicamente. Hoje você entra em determinadas páginas, você assiste determinados vídeos, você lê determinados comentários, que é a mesma coisa que você estivesse sentado à mesa com eles. É a mesma coisa. A diferença é que você não está ali fisicamente, mas está comendo do mesma comida, você está se alimentando do mesmo veneno dos quais eles se alimentam. Aí como é que você vai ficar bem com Deus se você só se alimenta das coisas contrárias a Ele? Como é que você vai chegar aqui num domingo de manhã e receber o Espírito Santo se durante todo o dia você esteve, durante todo o fim de semana você esteve na roda dos escarnecedores? É a mesma coisa você chegar sujo na presença de alguém que esteja extremamente limpo. Não faz sentido. Você quer ser aceito por Ele, você tem que evitar lugares que te sujam, que condenam a sua fé, que faz você se sentir mal, que faz você se afastar de Deus. Amém? Por isso ele dá esse conselho. Aí ele diz, antes, ou seja, pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, ao invés de andar segundo o conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e estar na roda, se assentar na roda dos escarnecedores, ao invés disso, você medita na lei de Deus, na palavra de Deus, de dia e de noite. Você sabe, existe uma diferença entre ler e meditar, entre ouvir e meditar. Meditar significa pensar, refletir, significa você ouvir a palavra através de uma reunião, ouvir uma mensagem, ou até mesmo ler a Bíblia em sua casa, e você parar, pensar naquilo que você leu, refletir, analisar a sua vida com base naquilo que você leu. Por exemplo, nós acabamos de ler sobre esses 3 conselhos. Meditar nisso significa você pensar, meu Deus, será que esse não tem sido o meu erro? Será que eu não tenho seguido demais o conselho dos ímpios? Será que eu não tenho andado no caminho dos pecadores? Ou assentado à roda dos escarnecedores? Eu não quero fazer o que te desagrada. Quando você medita, quando você pensa no que você está ouvindo, é a hora que Deus fala com você, é a hora que Deus muda você, é a hora que Deus te ensina. Se você vem para a reunião apenas ouvir ou ler a Bíblia como uma coisa religiosa, mecânica, apenas cumprindo uma obrigação, você está lendo, ouvindo, mas não está o quê? Meditando. E Deus não consegue falar. Por outro lado, quando você medita, Deus fala, Deus ensina, porque meditar é isso, é você pautar a sua vida naquilo que está escrito. Meu Deus, tua palavra diz isso, é isso que eu vou fazer. Sei que muitas pessoas não vão entender, sei que não vai ser fácil para mim, mas se é o que o Senhor quer, é o que eu vou fazer. Amém, gente? Quando você faz isso, olha o que acontece, versículo 3. Pois será, se você fizer isso, será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Olha só que maravilha. Se você, ao invés de andar na roda dos escarnecedores, ou seguir o conselho deles, mas meditar na sua palavra, viver sua vida de acordo com a palavra de Deus,
Deus garante que você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, junto à corrente de águas, em que quando vier o tempo de sequidão, as suas folhas não murcharão, seus galhos não deixarão de dar frutos, porque você sabe, nós somos como essas árvores, e você pode estar plantado junto ao ribeiro, ou estar plantado longe do ribeiro. Esse ribeiro representa o Espírito Santo, representa a presença de Deus. Se você está plantada, firmada na presença de Deus, então quando vier os ventos fortes, suas raízes profundas no ribeiro das águas irá te sustentar. Quando vier a sequidão, o tempo de seca, suas folhas não vão murchar, porque você vai extrair da presença de Deus a força para vencer, para suportar. Você veja, durante a pandemia, muitas pessoas que não tinham suas raízes no ribeiro se desviaram. No ano passado, retrasado, quando teve aquelas notícias mentirosas nos canais de notícias contra a igreja, muitas pessoas que não tinham suas raízes postas se desviaram, mas você permaneceu. Muitos permaneceram. Por quê? Porque você é mais forte do que eles? Porque as suas raízes estão em quem? Em Deus. A sua folha não murcha, a sua fé não desaparece, sua força não diminui. Amém, gente? Pelo contrário, as árvores mais fortes são aquelas que suportaram maiores tempestades, maiores vendavais. Amém? Por outro lado, está escrito aí no versículo 4, não são assim os ímpios, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Moinha, você sabe o que é moinha? É aquela palha bem pequenininha do trigo, aquela restinho do trigo. Quando eles separavam a palha do trigo, ficava aquele pozinho. Um exemplo simples, quando você compra o carvão, que vem naquele pacote, os carvões vão se raspando um no outro dentro do saco, e fica lá depois no fundo, aquele pó fino. Aquilo é chamada moinha de carvão. Moinha é isso, que o vento sopra e leva. Muitas pessoas estiveram no nosso meio e hoje não estão mais, porque o vento das tribulações levaram ela embora, porque não era árvore plantada, era moinha na igreja. Muitas pessoas foram levadas pelo vento dos escândalos, pelo vento das tribulações, pelo vento da pandemia, das dificuldades, porque a moinha, o vento bate e ela desaparece. Muitos estão aqui hoje, mas se não se transformarem em árvores plantadas, cedo ou tarde vão ser levadas, porque são apenas moinhas, mas vivem de acordo com o conselho dos ímpios. São pessoas descomprometidas, são pessoas que não têm as suas raízes firmadas, ela não tem um comprometimento com a sua fé. Você vê que há pessoas que elas fazem da sua fé uma coisa por conveniência. Hoje ela frequenta a igreja porque ela mora aqui do lado da igreja. Se ela mudar para uma cidade onde a igreja fica 1 quilômetro mais longe, ela já não vem. Há pessoas que ela vem ao domingo, mas se alguém convidar ela para algum compromisso domingo de manhã, ela não vem domingo de manhã por causa daquele compromisso, porque ela não é capaz de dizer para a pessoa: olha, domingo eu não posso porque eu já tenho um compromisso, mas após esse meu compromisso eu posso ir com você. Por quê? Porque ela não é comprometida com a sua fé, ela não está enraizada, ela é aquela pessoa que, como a moinha, se deixa levar. Se alguém chega para ela e diz: olha, essa parede é preta, ela: pois é, essa parede é preta. Aí passa uma hora, chega alguém e diz assim para ela: olha, essa parede é vermelha. E a moinha diz assim: é verdade, essa parede é vermelha. Daqui a pouco chega um outro e diz: não, mas essa parede sempre foi azul. E a moinha diz assim: é verdade, eu nunca reparei, essa parede sempre foi o quê?
Porque ela não tem uma opinião definida, ela não tem uma fé definida. Ela vai conforme o vento. Mas a árvore plantada não. Pode todo mundo contrariar. Pode acontecer o que for. Olha, o fulano caiu. O ciclano adulterou. Fulano saiu. Não importa. As minhas raízes estão plantadas em quem? Em Deus e não no homem. Amém? Eu não sirvo ao homem, eu sirvo a quem? A Deus. A pessoa, vem as lutas, vem as tribulações, ela diz, eu sei em quem tenho crido, como disse o apóstolo Paulo. Isso é ser uma árvore plantada junto ao ribeiro. Esse é o tipo de cristão que agrada a Deus, como os cristãos do passado, que até morriam, mas não negavam a sua fé. Mas hoje tem muitos moinhas dentro da igreja, que vão e voltam, parece e desaparece, vão descomprometidos. Esses, está escrito aqui, versículo 5, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, meus amigos, nós só temos duas opções: ou ser árvore plantada, ou ser a moinha levada pelo vento. Quem você quer ser? É a sua decisão, é a nossa decisão. Amém? Fiquem de pé, por favor.